Momento do Discipulado. O discípulo precisa se desenvolver em santidade, apesar do que está ao seu redor. O caminho de Deus é de santidade. Deus exige santidade. Ele diz: eu sou santo, vós sereis santos. E lá em Hebreus 12, 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação, na verdade, é um processo, não acontece da noite para o dia, mas depende de decisões continuadas a cada dia. Ninguém se santifica de uma hora para outra. A gente se converte de uma hora para outra. Há um novo nascimento, há uma experiência profunda, interna. Cada cristão verdadeiro precisa ter convicção do seu novo nascimento. Isso é o que importa. E a partir daí, ele vai a cada dia se santificar. Se ele não fizer isto, fica em dúvida a sua experiência inicial de conversão. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem morar em nós. Há uma nova natureza em nós, a natureza do Espírito, que agrada a Deus. E nós passamos então a ter uma força interior para vencer a nossa carne, as tentações, os pecados. Nós passamos a ter essa força que é a presença de Deus em nós. Ganhamos essa nova natureza com a qual nos comunicamos com o Espírito Santo de Deus. Mas a partir daí, o Espírito Santo de Deus dentro de nós vai nos conduzir a nos dedicarmos mais a Deus e nos afastarmos do mundo. Afastar-se do mundo não é viver uma vida ascética, uma vida de convento. Não é se separar das coisas do mundo, mas dos princípios que regem o mundo. A gente já não vai viver para o nosso eu, não vamos defender o nosso eu, não vamos nos ensoberbecer, não vamos buscar os prazeres do mundo, não vamos querer ser importantes para o mundo, não vamos querer ajuntar tesouros aqui na terra, nos enriquecer, fazer investimentos, não vamos disputar posição com ninguém para sermos maiores do que ninguém. Todos esses são princípios do mundo. Nós vamos nos afastar disto, mas não é um processo assim de uma hora para outra. Ele é continuado a cada dia. Jesus simplificou isto dizendo que a gente deveria tomar a cruz a cada dia. Tomar a cruz é sentença de morte. Nós já morremos para o mundo. E se a nossa vida física for embora, nós estaremos com o Senhor. Nós não vamos brigar para defender a nossa vida física. Ameaça de morte. Amém? A minha vida é do Senhor. Se o Senhor não me guardar, em vão eu me guardo a mim mesmo, ou me protegem quem for, as forças que eu quiser contratar. Eu não sou defendido por homens, nem por coisas do mundo, mas pelo Deus eterno. E eu só vou morrer quando Deus quiser. Ninguém morre no Senhor de véspera. Deus é poderoso para guardar a vida dos seus. Eu lembro que um servo de Deus disse uma vez o seguinte: o servo de Deus é imortal até que cumpra a obra que Deus tem para ele realizar. Nós vamos para uma obra de missões, a nossa vida é imortal. Não há força neste mundo que podem nos vencer se o Senhor não quiser. Mas na hora em que Deus quiser, não tem jeito. A gente não consegue segurar, reter
ter a nossa vida, essa vida física, não nos pertence. Ela pertence a Deus. Pode haver um ataque de coração, um tiro, um acidente, alguma coisa pode acontecer que nos tira a vida de um momento para outro. Mas Deus é quem dirige isto. Romanos 8, 28 continua a valer. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é poderoso. Nós não devemos nos guiar pelo medo, pela nossa decisão, mas é Deus quem nos guia. Então, nós vamos a cada dia assumir que podemos morrer naquele dia. Estarmos preparados e nos preparando para morrermos aquele dia. Morremos fisicamente, se assim o Senhor o quiser. Nós morremos para tudo que é do mundo. Isto é santificação. Nós vamos nos consagrando a Deus a cada dia. Isso é um processo. Mais, isso precisa ser clareado na vida do novo discípulo. Seja ele um novo convertido ou um crente velho que resolveu agora ser discípulo. Nós vamos dizer, meu irmão, você não seguia pelos que estão à sua volta. Mas a igreja está assim, está assada. A igreja pode estar toda contaminada à sua volta. Você tem um padrão que é de Deus, então você vai seguir esse padrão de Deus de santidade. Mas o pastor está assim e está assado. Ele pode estar do jeito que for. Você segue o seu padrão de santidade. Mas o mundo está assim e assim e assim. Você vai continuar a seguir o padrão de santidade de Deus. Mas ninguém vai acreditar, ninguém vai ajudar, ninguém vai querer. Você vai seguir o padrão de santidade de Deus. No decorrer dessa caminhada, você vai verificar que Deus ainda está no mundo. A presença do Espírito Santo ainda está. O Pai rege o universo. Jesus está à direita do Pai agora. O Espírito Santo está conosco. Em algum momento ele vai ser retirado e o mundo vai ser todo entregue ao maligno. Mas, por hora, Deus ainda tem gente aqui na terra. E ele toca pessoas. O Espírito Santo age. Às vezes a gente não imagina, vai receber uma grande ajuda de onde a gente menos espera. Isso Deus vai agir. Você pode estar certo, seguro disto. Deus vai agir em seu favor e ele usa até as forças do mundo, pessoas do mundo, para ajudar você. Mas na soberania dele. Quanto a você, ele quer que você siga o seu caminho. Não desista, não volte atrás, botou a mão no arado, não olhe para trás, continue a cada dia se santificando e ajudando os outros a se santificarem também. Você não pode se santificar por alguém mais. Você pode ajudar essa pessoa. Você pode orar, se esforçar, ajudar, falar, estar ao lado dessa pessoa para motivá-la a se santificar. Mas a decisão de santificação é dela. A cada dia ela tem que querer Deus. Eu acredito que a igreja é muito importante por muitas razões, mas nesse aspecto também, porque se nós estamos cercados por uma meia dúzia de irmãos consagrados que amam a Deus, gente de oração, povo que se santifica, nós nos sentimos estimulados também a estarmos assim. Mas se nós estamos numa igreja com 100 pessoas que vivem de qualquer jeito, a gente vai se sentir desmotivado. Aquelas 100 pessoas vão estar vivendo um padrão misturado com o mundo. A igreja vai estar bem carnalizada, misturada. A gente vai se sentir desmotivado ali. Deus não muda. O padrão dele também não muda, ele continua a exigir santidade. Mas ninguém quer saber de nada, dos 100, a maioria, ninguém quer saber de nada. Deus não mudou. Ele continua
a exigir de você santidade, claro que dos outros também. Mas se há um grupo de uma meia dúzia que vivem em santidade e oram, isso motiva você que quer também viver em santidade. Isso vai ajudar. Esta é a sugestão que eu dou para um monte de gente que quer consagrar a sua vida a Deus e estão numa igreja cheia de problemas. Eles veem problemas em todo lugar na igreja. Ninguém na igreja quer nada com nada, a direção da igreja é assim, é assado, eles veem erros e falhas e por isso se acomodam também. Esse é o pecado. Quando você se acomoda para ficar igual aos outros, você está pecando. Então, o que fazer? Porque isso é a maioria das igrejas em nossos dias. A igreja de Laodiceia é morna espiritualmente. Então, o que fazer quando você está numa igreja morna? O que você sempre deveria ter feito: se juntar aos que querem viver para Deus. Sempre há uma igreja de 100 pessoas, sempre há uma meia dúzia que quer consagrar a sua vida ao Senhor. Então você se reúna com eles, converse com eles, proponha orar com eles, vá à casa deles, faça ali um grupo para orar, para buscar o Senhor. Não para condenar os outros, que serão condenados pela sua própria atitude. Não para julgar os outros ou criticá-los, mas para você poder se fortalecer e incentivar os outros a se fortalecerem também. Então eu repito, em qualquer igreja sempre há um grupo de pessoas que querem se consagrar. Por pior que seja o estado da igreja no geral, e até a liderança da igreja corrompida também. Mas sempre há uma meia dúzia que quer o Senhor de coração sincero. E por causa deles, você se santifique. Você se una a eles. Você ore com eles. Você se fortaleça com eles, visite a eles, deixe que eles visitem a sua casa. Se una para consagrarem a vida ao Senhor, até mesmo em benefício dos outros. Vocês vão orar pelos outros e não criticar ou desprezar. Isso seria farisaísmo. Não é para isso. Criticar é para vocês se consagrarem a Deus pelos outros. Então entenda isto. O padrão de Deus não mudou. Nós vemos que na Bíblia há muitos exemplos. Um deles foi o Esdras, que foi enviado para Jerusalém. Quando ele chegou lá, os que tinham voltado do cativeiro já tinham se acomodado com o mundo, misturado as famílias, casando com gente que não era de Deus. Eles já viviam um padrão bem carnal e pecaminoso. O Esdras se pôs a orar, a chorar, até que Deus fez uma meia dúzia vir a ele, e eles se consagraram a Deus e começou um avivamento espiritual. É isso que Deus quer em cada igreja, um avivamento espiritual através daqueles que vão santificar a sua vida. Mas aprenda, quando você estiver ensinando alguém, discipulando alguém, ou alguém se converteu e você vai estar ajudando essa pessoa, orientando, mostre a verdade, que ela não espere que todo mundo seja maravilhoso e vá ajudar. Pelo contrário, mas você mostre que, apesar disso, Deus exige santidade, que ela acerte a vida dela, confessando todos os pecados. Isso precisa acontecer pela liderança da igreja. Eu tenho visto muito poucos líderes e pastores confessando pecados. É muito triste isso. Ou eles não pecam, ou estão encaixados em 1 João 1,8. Então, faça isso, meu irmão, minha irmã. Saiba que Deus continua sendo o mesmo Deus, santo e rigoroso. Ensine isso para os novos, mas mostre a verdade, que ele não deva esperar o mesmo da maioria. A maioria nunca vai estar dessa maneira em qualquer igreja, infelizmente. Entenda e siga. O caminho de Deus é santo. Ensine para os novos isto. O caminho de Deus é de santidade.